dele, do nosso ditador geral, Alexandre de Moraes, contra o jornalista Oswaldo Eustáquio, foi negada pela justiça espanhola nesta semana. Aí você lembra daquela música do Sai Guarabira? Te amo, espanhola. É Sai Guarabira isso? Te amo, espanhola. No mandado de prisão encaminhado à justiça espanhola pelo Itamaratinho, o ministro do STF acusou Eustáquio de não cumprir suas ordens e continuar utilizando redes sociais. Mas a Justiça da Espanha, depois de audiência, liberou Eustáquio sem qualquer medida cautelar. Além disso, a defesa do jornalista também entrou com uma petição para que o processo de extradição solicitado por Moraes seja paralisado até que se julgue o expediente de asilo político que está em trâmite na Espanha. Com residência fixa em Madrid, Oswaldo Eustáquio não representa risco de fuga. É isso aí. Tá vendo, Scaff? Agora nós começamos também a ter verdadeiros asilados, refugiados. O Brasil agora tem refugiado. E tudo isso por culpa daquela pergunta inicial que eu fiz. Por que que o juiz natural do Oswaldo Eustáquio, qualquer que seja a sua atitude, é um ministro do Supremo? Essa é a pergunta. É aí que começa tudo. Esse é o grande... Quando a coisa começa errada, ela não tem como terminar certa. E mais, imagine o tamanho da movimentação da máquina do Estado que um ministro, um juiz, que começa a soltar ofício para todo mundo. Quanto custa... Soltar o quê? Ofícios, determinações. Quanto custa isso para o governo? Quanto custa isso de verba pública para justamente fazer alguma coisa que ele acha que está andando corretamente, chegar ao seu ponto final, que é o chamado processo, né? Que é um ato seguido do outro que tem que dar em algum resultado. E como você falou, né? Será que essas pessoas, elas são tão perigosas assim? Para ter essa persecução, quanto se está gastando para punir Oswaldo Eustáquio? O juiz natural é o ministro XYZ? E o que é que ele cometeu? Qual é o crime que ele cometeu? Ele está condenado no Brasil? Ele teve o duplo grau de jurisdição? Ele teve contraditório? Teve. O que aconteceu? Então, é essa pergunta que, infelizmente... E aí, o primeiro exemplo aos Estados Unidos, questionando uma série de coisas, que é a grande vergonha que o Brasil vai passar no exterior, porque já é conversa de bar, diária, de cotidiano, uma Suprema Corte que não deveria ser. Suprema Corte deveria ser conversa de advogado, e não de bar, e não de cotidiano, e não de programa nenhum. O que virou o Brasil é que o Supremo Tribunal Federal virou conversa diária. Todo dia existe conversa de Supremo Tribunal Federal. Em nenhum país do mundo isso acontece. Não, e agora a coleção de gravatinha. Você viu a coleção de gravatinha? Lançaram umas gravatas. Barroso Bornai, que fez as gravatinhas. E os lenços lindíssimos. O STF, essa vergonha. É o MSTF. O STF está sequestrado e foi usurpado pelo MSTF. Qual foi o crime tão horrível que Oswaldo Eustáquio cometeu para ser perseguido internacionalmente? Inclusive a Interpol também se negou a colocar ele na lista de procurados, porque isso é uma piada, é uma perseguição política ridícula, porque ele é um jornalista que falou alguma coisa que o STF não gostou e agora tem essa perseguição absoluta contra ele e contra a família dele. Não sei se foi ano passado que a polícia invadiu a casa dele, a casa da filha dele, apalpou ela, né? Humilhou ela em busca do celular, porque a menina, que não tem nada a ver com o que o pai tenha falado, ele está perseguindo a filha dele também, por um crime que não é crime. Não existe crime de falar o que eu não gostei, que você não gostou. Aí a gente precisa de uma nação estrangeira Passa dizer essa que vergonha. isso está errado. É esse o grande problema. Vergonha é a gente ver o Senado. Isso é vergonha. Eu até nem me preocupo. Ó, só uma mensagem aqui. O Fábio Pires fala assim: pare de dar piti com a minha loira. Ela não é só loira, ela é compromissada. Obrigada. Fábio Pires vai passar o Pires em outro local. Que esta gata Tem dono. já tem dono.
Olha, eu queria... Acho importante a gente lembrar aqui a nossa audiência essa questão que parece óbvia, né? O que é o devido processo legal? Outro dia nós falamos aqui da questão dos direitos humanos, que virou direito dos manos, né? Porque quando você fala em direitos humanos é só para proibir reconhecimento facial no Carnaval em São Paulo. O devido processo legal, ele faz parte da primeira geração dos direitos humanos, porque é a nossa proteção contra o Estado, que é muito mais forte do que o cidadão. Então, para um cidadão ser preso, ser condenado, ele tem que passar pelo devido processo legal. E faz parte do devido processo legal o juiz natural, que é o que você está colocando. Quer dizer, a lei já prevê em quais casos... o juiz natural será o STF, mas a grande maioria dos casos, o cidadão comum, o juiz natural é o juiz de primeira instância, porque a pessoa vai poder recorrer à segunda instância, eventualmente aos tribunais superiores. Agora, uma pessoa julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, ela não tem a quem recorrer. E a lei prevê os casos de exceção, a palavra não seria exceção, os casos em que o STF seria o juiz natural, que não é o caso do Oswaldo de Andrade. Mas você concorda que a discussão ela ficou dispersada, ela está dispersada. As pessoas esqueceram que o juiz natural não é ele, é o primeiro e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Exato. E aí a notícia se espalha e começa a virar uma metástase de notícia exato. diária com outras coisas que vêm atrás disso. Ah, porque a presunção da inocência não está sendo respeitada. Mas esse é o negócio da anistia. Tudo não está sendo respeitado porque o juiz natural está errado. Esse é o lance da anistia. Não tem que se falar em anistia, Exato. porque ninguém ali Exatamente. É todo mundo preso político. Até os condenados são presos políticos. A regra de atração do STF tem súmula. Exato. Tem súmula, uma súmula do STF que diz que aquele que não tem foro privilegiado pode ser julgado pelo tribunal daquele que tem foro privilegiado se aquele que tem também for denunciado. E quase 2 mil brasileiros foram denunciados sem ninguém com foro privilegiado ter sido denunciado. Não, eles estavam sendo investigados. Investigado é uma coisa, denunciado é outra. Tá tudo errado desde o começo.